Vamos falar um pouco sobre as nomenclaturas dos hidrocarbonetos. Vocês já viram lá nas aulas da mediação tecnológica sobre esse conteúdo, mas eu vou fazer para vocês uma aula com resumo para a gente poder relembrar então e depois retomar as funções orgânicas oxigenadas. Para poder dar nome ao nosso hidrocarboneto, primeiramente vamos entender o que é um hidrocarboneto. Um hidrocarboneto é um composto formado por átomos de carbono e hidrogênio, que pode ter ligações duplas, triplas, simples e assim por diante. Então, como que eu vou dar nome a... Eu tenho esse composto 1 aqui, como que eu vou saber o nome desse composto 1? Como que eu vou saber o nome do composto 2? Como que eu vou saber o nome do composto 4? Como que eu vou saber o nome do composto 5? Eu vou seguir aqui, então, uma tabelinha que tem lá no livro de vocês. Então, nós vamos seguir essa tabelinha aqui da nomenclatura dos hidrocarbonetos e eu creio que tem no caderno de vocês, porque nós começamos a ver esse conteúdo antes da suspensão das aulas presenciais. Então, aqui eu tenho primeiro a tabelinha dos carbonos, um carbono MET, 2 carbonos ET, 3 carbonos PROP, 4 carbonos BUT, 5 carbonos PENT, 6 carbonos HEX, 7 carbonos HEPT, 8 carbonos OCT, 9 carbonos... Tá errado aqui, gente, desculpa. 9 carbonos é none e 10 carbonos DEC. Aí nós temos o tipo da ligação. Ligação só de um risquinho, carbono-carbono, ligação simples AN. 2 risquinhos, EN. 3 risquinhos, IN. 2 ligações duplas, de EN. 2 ligações triplas, de IN. Então aqui quando eu tenho esse AN, eu tenho a ligação simples. Quando eu tenho o EN, eu tenho uma ligação dupla. E quando eu tenho o IN, eu tenho uma ligação tripla. O de EN são 2 ligações duplas e o de IN são 2 ligações triplas. É um pouco mais difícil de aparecer. O mais comum é aparecer a simples, a dupla e a tripla. Então, quando eu for dar nome aqui para esse composto, é como se fosse um quebra-cabeça. Tem as coisas que você vai seguir. Primeiro você vai olhar quantos carbonos tem. Depois você vai olhar o tipo de ligação e por último você vai colocar esse O aqui. Por que esse O? Porque esse O ele vai representar a função hidrocarboneto. Conforme for mudando a função orgânica vai mudar as terminações, mas a maneira como eu faço para dar nome não vai mudar. Então eu vou contar aqui, ó. 1, 2, 3. Aqui eu tenho 3 carbonos. Primeira coisa que eu coloco é o número de carbonos. Eu vou na tabelinha e vou olhar. 3 carbonos é PROP. Então, ó, põe o PROP aqui. Eu vou olhar a ligação, ó. Eu só tenho ligação simples. Ligação simples, AN. Coloco o AN aqui. E a terminação sempre vai ser O, porque nós temos um hidrocarboneto. Então, essa molécula H3C, CH2, CH3, ela se chama propano. Vamos fazer esse exemplo aqui agora. 1, 2, 3, 4. 4 carbonos. Eu vou lá na tabelinha e vou olhar. 4 carbonos é BUT. Aqui eu também só tenho ligação simples. Ligação simples é AN. E a terminação do nosso hidrocarboneto O. Então nós temos o butano. Bora para o próximo exemplo aqui. Vamos contar. 1, 2, 3, 4. Aqui também tem 4. Só que tem um porém. Aqui eu tenho uma ligaçãozinha dupla, então o nome vai ser diferente. 4 carbonos, BUT. Aí eu tenho uma ligação dupla. Quando eu tenho a ligação dupla, eu tenho que indicar a posição da ligação dupla. E uma outra coisa muito importante, quando eu for contar aqui, eu sempre tenho que contar do carbono mais próximo à ligação dupla. Então eu vou contar 1, 2, 3, 4. Eu não vou contar 1, 2, 3, 4. Eu conto sempre do carbono mais próximo da ligação dupla, para poder indicar essa ligação dupla sempre no menor carbono possível. Então, BUT, a minha ligação dupla está entre o carbono 1 e 2, então ela vai estar no carbono 1, que é o menor carbono. A ligação dupla, o infixo aqui, é o N. E o hidrocarboneto, O. Então aqui eu vou ter o BUT, 1, N. Vamos para o último exemplo aqui, nesse momento aqui. 1, 2. Aqui eu tenho 2 carbonos. 2 carbonos é ET. Tenho uma ligação tripla no carbono 1. O infixo da ligação tripla é IN.
e a terminação O. Quando nós temos ligações duplas ou ligações triplas que estão no carbono 1, não necessariamente elas têm que aparecer, não é uma regra. Mas é bom que vocês indiquem. Mas, por exemplo, poderia aparecer um livro bem assim, ó, buteno. Ou poderia aparecer etino. Olhei lá, buteno, vamos desenhar a cadeia do buteno. Tá, mas onde está a ligação? Não indicou, eu tenho que saber que essa ligação está no carbono 1. A mesma coisa do etino, não indicou onde estava a ligação tripla do etino. Eu tenho a obrigação de saber que essa insaturação, essa ligação dupla ou tripla, ela está no carbono 1 quando ele não é indicado. Agora a gente vai fazer mais alguns exemplos, também das cadeias abertas, depois vamos fazer como seria se fosse para dar nome quando a cadeia é fechada. Então vamos fazer mais aqui 2 exemplos. Então eu vou contar os carbonos. 1, 2, 3, 4, 5. Se eu contar para cá, 1, 2, 3, 4, 5. A minha ligação dupla vai estar entre o carbono 2 e 3 e eu vou indicar ele no carbono 2. Agora vamos dizer que vocês contassem ao contrário. 1, 2, 3, 4, 5. Se eu contar ao contrário, a minha insaturação ela vai aparecer no carbono 3. Então eu tenho que olhar qual lado que eu vou contar. Porque eu sempre tenho que contar para que essa insaturação, essa ligação dupla ou tripla, ela fique no menor carbono possível. Então nesse caso aqui, eu vou desconsiderar essa contagem. Eu vou usar a primeira contagem, porque na primeira contagem a ligação dupla está no carbono 2. Então aqui nós temos 5 carbonos, eu vou olhar na tabelinha, 5 carbonos é pente. Eu tenho uma ligação dupla. Em que carbono? Do carbono 2. Coloco o 2 aqui, coloca o infixo em, que é o infixo da nossa ligação dupla, e coloca o O do nosso hidrocarboneto. Vamos fazer esse aqui agora, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Contei, deu no carbono 5. Agora eu vou contar ao contrário para saber que carbono vai ficar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ó, se eu contar ao contrário, a minha dupla vai estar no carbono 2. Então eu vou usar essa contagem que foi feita ao contrário, porque é nela que eu vou conseguir indicar a insaturação, a ligação dupla no menor carbono possível. Então, nosso composto tem 7 carbonos, eu vou lá na tabelinha, 7 carbonos é hept. Tem uma ligação dupla no carbono 2, então vou colocar o 2 aqui, vou colocar o en, que é o infixo da ligação dupla, e vou colocar o O do nosso hidrocarboneto. Agora nós vamos fazer exemplos de cadeias fechadas. Como que eu faço para dar nome quando eu tenho uma cadeia fechada? Nomenclatura de hidrocarboneto de cadeia fechada. Quando eu tenho uma cadeia fechada, eu não tenho ligação dupla, eu posso contar em qualquer lugar. Eu vou contar por aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Mas qual que é a principal diferença? Aqui tem 4 carbonos, poderia ser uma cadeia aberta com 4 carbonos. Como que eu vou saber que a cadeia é aberta ou fechada? Toda cadeia fechada eu tenho que usar essa palavrinha aqui, ciclo, antes de eu colocar o nome. Então esse aqui é o ciclo. 1, 2, 3, 4. 4 é but. Ciclo, but. Só tem ligação simples, an, e o hidrocarboneto, o. Esse é o ciclo butano. Vamos fazer o exemplo 2 agora. Mesma coisa, não esquece da palavrinha ciclo, porque o ciclo vai indicar que é cadeia fechada. Aqui eu tenho uma ligação dupla. Quando eu tenho uma cadeia fechada, eu tenho uma ligação dupla, eu começo a contar esta cadeia a partir da ligação dupla para indicar a ligação dupla no menor carbono, que vai ser o carbono 1. Então aqui eu tenho o ciclo 1, 2, 3, 4, 5. Ciclo pente, porque pente são 5 carbonos. A minha ligação dupla está no carbono, entre o carbono 1 e 2, eu vou indicar no carbono 1. Então, ó, 1, en, porque o en é o da ligação dupla e o O do hidrocarboneto. Como eu já disse para vocês, não é obrigação que tenha que aparecer esse 1 quando a nossa ligação dupla ou tripla está no carbono 1. Poderia ser apenas ciclopenteno.
Aí eu tenho assim o nome ciclopenteno. Aí eu vou olhar assim, ciclo é uma cadeia fechada. São quantos carbonos? 5 carbonos. Tem uma ligação dupla. Não disse a posição. Eu tenho que saber que essa ligação dupla está no carbono 1. Também pode aparecer a nossa cadeia fechada de uma forma geométrica. Por exemplo, aqui eu tenho um triângulo. Aí a gente vai lembrar lá do que nós vimos nas fórmulas. Que nós vimos a cada encontro desse, eu tenho um carbono. Aqui eu não tenho ligação dupla. Se eu tivesse indicado aqui, não tem. Então, 1, 2, falta 2. 1, 2, falta 2. E 1, 2, falta 2. Então, agora eu vou dar nome. Ciclo, porque é uma cadeia fechada. São 1, 2, 3 carbonos. 3 é prop. Ligação simples, AN, hidrocarboneto, O. Então, eu tenho 3 carbonos ligados por meio de ligações simples, que vai formar, então, o nosso hidrocarboneto. Vamos, então, agora ver o contrário. Se eu tivesse o nome e fosse pedido para desenhar a fórmula, como que eu vou fazer? Então, eu vou olhar aqui, eu tenho o hexano. Primeira coisa que eu vou olhar é esse X aqui. Eu olho para saber quantos carbonos tem. Então, X, eu vou olhar aqui, são 6 carbonos. Eu vou vir aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deixa eu arrumar isso aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, nós temos 6 carbonos. Agora, eu vou olhar o tipo da ligação, ó. AN. Esse antes, para mim, que as ligações são todas simples. Então, eu já tenho as ligações simples feitas aqui. Agora, eu vou completar o que falta com os hidrogênios, igual a gente fazia. Aqui eu tenho uma ligação, para 4 faltam 3. Aqui eu tenho 2 ligações, para 4 faltam 2. Aqui eu tenho 2 ligações, para 4 faltam 2. Aqui eu tenho 2 ligações, para 4 faltam 2. Aqui eu tenho 2 ligações, para 4 faltam 2. Aqui eu tenho uma ligação, vai faltar 3, então 3 átomos de hidrogênio. Então, esse aqui é o nosso hexano. Um composto orgânico que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, só possui somente ligações simples. Agora, se fosse uma cadeia fechada, eu tenho ciclo X, 3Eno. E agora, vamos desenhar aqui então. Ciclo, a cadeia fechada. Então, eu vou olhar X, são 6 carbonos. Eu vou desenhar 6 carbonos aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Desenhei os meus 6 carbonos, a minha cadeia fechada. Agora eu vou colocar a ligação, porque eu tenho uma ligação dupla no carbono 3. Então eu vou colocar esse carbono como sendo 1. 1, 2, 3. Então a minha ligação dupla vai estar bem aqui, ó, entre o carbono 3 e o carbono 4. Coloquei a ligação dupla, agora eu vou completar as ligações que faltam com o hidrogênio. A gente tem que lembrar que o carbono é tetravalente e faz 4 ligações. Então, o carbono aqui fez 1, 2. Faltam quantas ligações? 2. 2 hidrogênios. Esse carbono fez 1, 2. Faltam também 2 hidrogênios. 1, 2. Faltam 2. 1, 2, 3. Falta só 1. 1, 2, 3. Falta só 1. E 1, 2. Faltam 2. Então, aqui eu tenho o meu ciclo X3Eno. 6 carbonos ligados por meio de uma cadeia fechada, onde tem uma ligação dupla no carbono 3.